Então, nós temos aqui a família Idigol, uma parte da família Idigol. A família Idigol é muito grande, graças a Deus está em fase de expansão e de crescimento, mas cada vez que nos reunimos, nós tiramos uma foto de todos os presentes para registrar. Então, aqui está uma fotografia do que representava a família Idigol no final do ano retrasado. Então, você vê, o ano passado a família já era mais que o dobro disso e hoje está crescendo ainda mais. Então, hoje nós estamos falando do tema desse encontro virtual, o embaixador e o crescimento do Idigol. Então, o embaixador, como eu estava dizendo, é uma figura extremamente importante dentro do processo de atividades do instituto que nós, ora avante, vamos falar de Idigol. Então, nós conhecemos como Idigol. O embaixador, ele é uma figura que está em direta ligação com a comunidade, com a igreja, com as pessoas. Então, o embaixador, ele vai ter um contato direto. E nós vamos ver aqui qual é o papel do embaixador e depois, de forma muito simples, muito tranquilo, muito fácil, nós vamos dar alguns passos que o embaixador deve dar lá na sua comunidade. Agora nós vamos ressaltar uma coisa, que todos nós somos embaixadores. Então, o presidente é embaixador, ele está lá no Rio Grande do Sul fazendo um trabalho especial hoje. Os vice-presidentes são embaixadores, a secretária é embaixadora, o conselheiro e o pessoal da área de comunicação, todos nós somos embaixadores. Todos nós realizamos esse trabalho de corpo a corpo. Então, o embaixador é uma pessoa encarregada de uma mensagem. Então, por exemplo, nós somos o Brasil é uma democracia, e nós temos relações diplomáticas com quase todos os países reconhecidos pela ONU ao redor do mundo. Então, em cada um desses lugares, nós temos um escritório de representação. E esse escritório, ele fala a linguagem do nosso governador, do nosso governo. Então, se o nosso governo tem uma, uma coisa para divulgar ao mundo, ou especificamente para aquele país, é aquele embaixador ou aquela embaixada que vai fazer esse serviço. Tanto se for uma coisa boa, como se for uma coisa ruim. Então, a palavra, ela também aparece algumas vezes com o significado de intérprete, ou de um mensageiro, no sentido mais lato. E a palavra embaixador, ela remonta a tempos muito antigos, muito antigos. Não é uma coisa que foi inventada por pessoas agora recentemente, não. Ela é muito antiga. Nós vemos alguns embaixadores já no Egito, quando, por exemplo, Moisés veio para lá, ele foi representando alguém, representando a Deus. Ele era o embaixador de Deus para libertar o povo de Israel. E nós temos outros casos mais muito interessantes. O dicionário Aurélio, que é o pai daqueles que gostam de viver atualizado, né? Que hoje em dia a gente nem usa mais ele fisicamente, a gente usa online, ele define a palavra embaixador como aquele que pertence à categoria mais alta na representação diplomática de um país junto ao outro. Então, nós vemos que quando o Instituto, o Idigol, ele estabeleceu um embaixador, ele não estabeleceu simplesmente uma pessoa para dizer, olha, vamos criar mais um cargo. Não. Foi estabelecida uma pessoa extremamente importante dentro do processo, porque esta pessoa tem a responsabilidade de fazer as coisas caminhar, de fazer as coisas andar. Então, nós observamos que é uma posição muito especial, muito especial. Não é uma posição de qualquer maneira, de qualquer pessoa. No mundo antigo, o embaixador ele fazia outros papéis, e hoje também não é muito diferente. Ele era um negociador, um porta-voz. Ele falava em nome daquele que estava mandando.
Então, eu, como um embaixador, quando eu vou abordar uma pessoa, eu vou em nome do IDGO. Eu não vou no meu nome. Eu vou no nome do instituto que eu represento, do ministério que eu represento. Então, eu vou dizer, olha, esse ministério é assim, 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 nós precisamos de enviar recursos para que os campos tenham obreiros nativos, então nós arrecadamos dinheiro e enviamos esse dinheiro para que a pregação do evangelho alcance os lugares mais pobres, comadres. Então, eu estou falando isso em nome do IDGO. Eu não estou falando no meu nome. Não estou falando em nome da minha posição dentro do IDGO, mas eu estou falando em nome do IDGO. No Novo Testamento, aparece a palavra embaixada nas parábolas. E ela tem um sentido de delegação também, delegação política. Jesus estava atualizado com a situação que estava acontecendo nos seus dias. Uma missão diplomática. Tanto é que Paulo, lá na frente, ele coloca em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, ele expressa o oficial da mensagem de reconciliação que somos embaixadores em nome de Cristo. Todos nós que pertencemos à Igreja Adventista, que pertencemos seguimos a Cristo, nós somos embaixadores. Como se Deus exortasse o mundo por meu intermédio. Então, a palavra embaixador ela é muito própria, muito propícia, e realmente o IDGO teve uma iluminação quando estabeleceu esta função. E o embaixador ele não tem idade. Dentro de um sistema político nacional, de um país, geralmente os embaixadores são um pouquinho mais velhos, mas dentro do IDGO e dentro do ministério de Cristo, não existe idade para ser embaixador. Diz que ninguém deve desprezar pelo fato de ser jovem, mas que cada um deve ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, não importa a idade que eu tenho. Se eu tenho um princípio cristão, se eu tenho os princípios do ministério que eu represento, não importa a idade que eu tenha. Agora que já descobrimos que ser embaixador em nome de Cristo é um privilégio de todos, vamos considerar então algumas das principais tarefas que são uma verdadeira missão. O IDGO tem um documento, e nesse documento tem algumas dessas tarefas, e há pouco tempo atrás tomei conhecimento desse documento. O embaixador é um construtor de pontes. Então, digamos que aqui do lado esquerdo está o IDGO, do lado direito está a comunidade, e no meio está o embaixador. O embaixador ele vai fazer essa ponte, essa ligação entre um grupo e outro grupo. Então, o embaixador ele vai usar algumas ferramentas para levar o conhecimento do IDGO para essas pessoas. Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns flyers, nós temos o boletim, que sai bimestralmente, é uma ferramenta poderosa que o embaixador usa para expor, para explicar, para mostrar quem é, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, quais são os objetivos do IDGO. Então, o embaixador ele faz essa ligação, ele faz essa ponte, ele constrói essa ligação. Ele também é um representante. Então, se ele vai numa igreja, numa congregação, e ele quer falar um pouquinho sobre o IDGO, depois que ele tem os devidos acertos com a liderança da igreja, ali ele vai ser um representante do IDGO. Então, ele vai falar ali para a congregação, vai mostrar algumas fotografias, algumas imagens do ministério, alguns batismos que aconteceram. Ele vai mostrar ali para aquela congregação a forma como o IDGO subsiste, a forma como o IDGO consegue levantar os recursos. Ele vai dizer para aquela congregação
que se alguém daquela congregação vai participar desse ministério, ele não deve doar nem dízimos e nem ofertas, o pacto, ele vai doar uma oferta pessoal particular, alguma coisa que ele entenda que ele está participando da missão, do trabalho que a missão faz. Então, é dado ao embaixador a comissão de representar o IDIGO. O embaixador, dentro da cadeia do IDIGO, ele é um representante nosso, tem as credenciais para nos representar. E ele, então, ele tem acesso a algumas situações. Ele tem acesso ao site, ele tem acesso à administração, ele tem acesso ao grupo, ele pode fazer as perguntas que ele precisar, no particular ou no geral, e ele vai, então, receber as instruções, as orientações, como ele pode fazer esse trabalho. E, de vez em quando, Abre nós temos a porta esse ali. encontro, Um gatinho me de põe vez ela em lá quando de cá. nós temos esse encontro, que é um encontro... Ah, Ari, pelo amor de Deus. Eu não pareço mais moradora dessa casa. Como que você põe Edna, essa baixada aí no Edna, prato? Edna, obrigada. Pode continuar, pastor. Ok, então, o IDIGO, ele oferece, por exemplo, uma reunião como nós estamos tendo agora, é uma maneira de orientar o nosso embaixador, o que ele vai fazer, como ele vai representar o nosso trabalho lá junto à comunidade. O embaixador também é um conciliador. Ele faz... Você sabe que conciliar é uma coisa, é uma atividade muito séria. Eu trabalhei em contabilidade, de vez em quando eu tinha que conciliar as contas, para que as contas pudessem bater. E algumas vezes dava lá uma diferencinha de 2, 3 centavos, nós gastávamos horas, muitas vezes até dias, atrás dessa diferencinha que acontecia. O embaixador é um conciliador. Se acontece qualquer dificuldade, qualquer problema, uma pessoa está interpretando mal, uma pessoa está usando o nome do IDIGO para outra finalidade, então o embaixador ele vai fazer essa conciliação, vai trabalhar ali para que a pessoa compreenda perfeitamente o que é o trabalho do embaixador ou o trabalho do IDIGO. Qualquer pessoa imbuída deste cargo deve possuir um espírito diplomata. Então, o que é um espírito diplomata? O espírito diplomata é aquele que não sai para briga. Ele vai orientando, ele vai ajudando, ele vai facilitando. Os que estão entrando, por favor, se puderem desligar o microfone, seria interessante. Então, qualquer pessoa imbuída desse cargo... Queridos, boa tarde a todos. Solicitamos que vocês fechem o microfone, porque está dando interferência na palestra. Por favor, confiram seus microfones agora, desliguem, tá? Vai ter um horário que podemos abrir o microfone para participarmos. Muito obrigada. Então, o espírito diplomata é um espírito também de conciliação. Quando dá qualquer problema, qualquer dificuldade entre duas pessoas, sempre entra uma pessoa para fazer a conciliação. Então, dentro da congregação, por exemplo, se tem um problema entre os departamentos, é o ancião ou o pastor que vai fazer esse papel, é um representante da igreja que vai fazer esse papel. No nosso caso, se há alguma dificuldade de alguém estar usando o nome de maneira indevida, está fazendo alguma atividade indevida, e pode prejudicar o IDIGO lá na frente, esse embaixador ele vai lá e vai fazer essa diplomacia para que não haja aí um prejuízo muito grande. Agora, o IDIGO é um ministério que, para desenvolver as suas vocações ministeriais, ela depende de doações.
Então, nós recolhemos os valores, os recursos, e enviamos esses recursos mediante pedidos que são feitos pelos campos, do Brasil ou fora do Brasil, mediante contratos que são feitos, são assinados, nós enviamos, então, esses valores para que que a gente possa ter condições de atender às necessidades. Deixa eu fechar aqui de todo mundo. Aí fica mais fácil. Isso. Então, mediante um contrato que é assinado, mediante uma negociação que é feita, o campo ele faz a solicitação, apresenta a necessidade, e então o Idigol, na sua direção, estuda, e à medida que os recursos vão aparecendo, nós vamos atendendo. Então, nós vivemos de doações, nós não temos um recurso próprio. A liderança, a administração do Idigol, ela não produz nenhuma despesa para o Idigol. Por quê? Porque todos nós somos voluntários. Nós não usamos os recursos do Idigol para outra coisa, a não ser para o exercício, para o desenvolvimento do trabalho do próprio ministério. Então, nós não fazemos uso de uma atividade qualquer para fazermos isso. Na maioria das vezes, quando nós vamos viajar, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós fazemos isso como doação particular, como doação pessoal. Então, são as doações de voluntários que acreditam que pode ajudar a igreja a cumprir a missão. Então, muitas vezes, eu não posso ir até Rondônia, mas eu posso mandar uma oferta. Eu não posso ir até a África, mas eu posso mandar uma oferta. Ah, mas a minha oferta não é suficiente para atender uma necessidade lá em Rondônia ou lá na África. Não tem problema. Por quê? Porque a minha oferta e a oferta de muitas outras pessoas vai fazer com que esse recurso chegue até lá e vai facilitar, então, o nosso trabalho, as nossas atividades. Então, pouco de muitos, ele gera um valor que faz a diferença. Então, se cada um de nós colocarmos um pouquinho, nós vamos ter todos os meses recurso suficiente para enviar para as missões. Então, como família, o Idigol, nosso objetivo é aumentar essas doações para que nós possamos ampliar os objetivos. Então, o embaixador ele faz um papel muito importante, porque quando você divulga o trabalho que é feito, através, por exemplo, nós tivemos o dia D no início desse mês, então esse dia D, ele acaba levando informações para as pessoas. E essas pessoas, munidas dessas informações, eles podem se tornar um membro da família Idigol. Então, nós temos que lembrar de uma coisa: as necessidades do nosso ministério, elas são ilimitadas. Nós temos uma lista muito grande de pedidos, mas os recursos são extremamente limitados. Então, nós não temos condições de atender a todas as pessoas por causa disso. Nós precisamos desses recursos. Então, toda atividade do Idigol acaba custando dinheiro. Então, para manter um site, por exemplo, nós temos que demandar recursos. Para você produzir o boletim, a não ser as pessoas que trabalham no boletim, mas o envio do boletim, a impressão do boletim, ele custa recurso, custa dinheiro. E nós temos que ter esse dinheiro para mandar. O treinamento, por exemplo, eu não estou cobrando nada. Os demais que estão aqui não estão cobrando nada, mas nós tivemos que fazer uma assinatura do Zoom para que a gente pudesse ter essa ferramenta. Então, isso custa dinheiro. E a missão, que é o foco principal que nós temos, custa muito mais dinheiro ainda. Então, por isso que nós precisamos ter recurso para que, como um todo, ele possa avançar. Nós não temos um doador ou uma associação ou alguém que
nos dê os recursos necessários. Não, todos nós colaboramos com um pouco mensalmente. Então, como família, nós precisamos de duas ações. A primeira ação, aumentar a família. A família não pode ficar pequenininha, ela tem que crescer. Eu, quando me casei com a minha esposa, há 40 anos atrás, nós éramos em 2. Hoje, nós já somos num grupo grande. Vieram 2 filhos, aí vieram 2 agregados, agora já vieram 3 netos, então a família vai crescendo. E à medida que a família vai crescendo, vai demandando muita coisa, mas vai trazendo muitos recursos, muitas bênçãos e muitas alegrias também. E o segundo item que nós precisamos é aumentar as doações. Agora, como que uma pessoa vai doar para o Idigol? Primeiro, ele tem que saber da existência desse ministério. Se ele não sabe da existência desse ministério, essa pessoa não vai doar. Então, quando você recebe o boletim digital, você pode colocar esse boletim nas suas redes sociais, você pode colocar no WhatsApp, você pode colocar em todos os lugares que você achar que deve colocar. Para quê? Para que a comunidade, de maneira geral, tome conhecimento de que o Idigol existe. Quando essas pessoas sabem ou aprendem que o Idigol existe, eles vão colaborar. Então, cada dia, os campos missionários acusam novas necessidades. Se você perguntar lá para a irmã Dilma, a nossa vice-presidente, ela está recebendo quase que semanalmente uma solicitação de envio de mais obreiros. Então, nós precisamos desse recurso. Então, como que nós podemos fazer? Conversando com as pessoas que são próximos de nós, com os nossos amigos, com os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os membros da nossa igreja, as pessoas da nossa convivência. Então, nós trabalhamos com esse grupo de pessoas, mostrando, entregando algum material e também falando o seguinte: você quer participar da missão? Você quer participar da missão? Olha, você não pode, pelo que eu vejo, você não pode ir para a África, mas o seu recurso pode ir até a África. Então, é dessa maneira. Mostre o trabalho que o Idigol faz no Brasil, no mundo. Essa fotografia aqui aparece no boletim. Então, nós podemos apresentar isso. Todos os pontos onde o Idigol está exercendo uma função. Então, quando você mostra essas atividades, a pessoa começa a ver, primeiro, as necessidades que existem no mundo. Por exemplo, nesses países africanos, nossa, as necessidades são muito grandes. Eu me lembro, há uns 5 anos atrás, nós fizemos um acordo com uma associação lá da África e nós mandamos, em média, $500 por mês por 10 meses. E eles construíram 10 grandes congregações com esse recurso. Então, o dinheiro lá vale muito, e se nós juntarmos, com certeza, foi uma campanha que nós fizemos aqui, entre os membros da Escola Sabatina, do Ministério Pessoal, e nós enviamos esse valor e 10 igrejas foram construídas. Então, nós temos uma das ferramentas poderosas, é justamente o boletim. O boletim que nos traz um relatório daquilo que aconteceu e algumas coisas do que estão acontecendo ou deverão acontecer. Então, por exemplo, nós vemos aqui esta foto que apareceu no boletim. Essa foto aqui me parece que é do Malawi, né? Lá está havendo um despertamento muito grande. Muitas pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus. Muitas igrejas evangélicas estão procurando a igreja adventista para que ensine o Apocalipse para eles. Então, nós, como Idigol, nós tivemos que, meio rapidamente, aumentar o número de obreiros lá em mais 5 obreiros. E, graças a Deus, tivemos aí alguns patrocinadores desses obreiros
então eles vão ser atendidos. Mas você acha que 7, 8 obreiros para um país do tamanho daquele, com um despertamento tão grande que está havendo, é pouco. Então, nós podemos colaborar para que essas pessoas que sentiram o desejo de conhecer a Cristo não se percam e não percam essa possibilidade. Olha aqui, aqui nós vemos como que um obreiro trabalha nessas regiões. Aqui nós temos o obreiro Másio, o Mário. O Mário, a única coisa que ele tem é uma Bíblia. Aqui nós temos muitos recursos, mas lá eles não têm recurso nenhum. É uma Bíblia. Então ele vai na casa das pessoas e ele lê a Bíblia para as pessoas. Muitas dessas pessoas nem sabem ler, mas ele lê, estuda a palavra de Deus com os muçulmanos que se filiaram à Igreja Adventista, e ele então agradece a Deus por eles terem aceito a mensagem bíblica. Você vê que é muito difícil nós levarmos o evangelho para o muçulmano, mas esse nosso obreiro, que é mantido pelo recurso que você doa, ele acaba fazendo um trabalho bonito. Aqui nós vemos um jovem, o jovem Yusuf, saiu no boletim desse mês. Só estou chamando a atenção para mostrar como que o material que é produzido pelo Idigo é um material rico. E ele pode nos motivar e nos ajudar. Então, ao centro da foto está esse rapaz, o jovem Yusuf. Ele também aceitou as verdades bíblicas e foi batizado, apesar das muitas provações, apesar do bullying que ele sofria, apesar das dificuldades que ele enfrentava, ele conseguiu se batizar e conseguiu através do espaço, do trabalho de um missionário ali naquela região. Então, queridos, você conversando com um amigo, despertando o desejo nesse amigo, pegue um boletim e fala, aponte sua câmera para cá e faça uma doação. Ah, eu estou sem muitos recursos, não tem problema. O valor que você doar, ele vai ser agregado a muitos outros valores e isso vai fazer uma diferença muito grande. Se essa pessoa tem dificuldade e não tem ali o celular na hora, passe por mensagem o Pix. Nós temos uma chave Pix. E aí passa essa chave e isso vai facilitar muito a doação. Queridos, são coisas muito simples, muito práticas, muito fáceis de fazer. Quando nós assumimos a responsabilidade de um chamado, como ser um, um líder num ministério como esse, num ministério que está aqui para ajudar, auxiliar a Igreja Adventista, nós precisamos fazer com que o conhecimento desse ministério chegue ao maior número de pessoas. E aí, então, nós vamos dar as condições necessárias para que essas pessoas possam doar. Você vê, o presidente, o ex-presidente, ele fez uma campanha, em poucos dias, ele arrecadou 17 milhões de reais para pagar o advogado dele. Agora, para uma ação que vai salvar pessoas para a eternidade, será que nós não podemos fazer um movimento como esse para levantar recursos para atender a necessidade das pessoas? Que Deus nos ajude, queridos, a termos esta possibilidade de colaborarmos, de participarmos, de sermos alguém que faça a diferença na vida deste ministério e na vida daqueles que precisam e que têm a carência de receber a mensagem do Senhor. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós temos o vice-presidente Emanuel, nós temos a vice-presidente Dilma, ou mesmo o nosso presidente está aí, ou algum embaixador que quer dar algum testemunho, alguma coisa, este é o momento que nós podemos mostrar. Então, eu coloquei de maneira muito, muito simples, mas muito franca, muito clara, o que nós podemos fazer para atender às necessidades do nosso ministério. Pastor Ismael, fantástico, muito obrigado, muito claro, todas as orientações que você trouxe. Creio que essa reunião, essa sua palestra foi muito importante para todos nós. Pastor Siloé está? Pastor Siloé? Eu Ok, acho. amigos.
Amigos, ficou alguma dúvida com relação ao que foi falado? Você, embaixador, ficou sem entender algo? Gostaria que fosse esclarecido alguma parte específica desse assunto? Ou tem alguma pergunta, né? Ok, pastor Jael, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero realmente cumprimentar a liderança do Idigol, pastor Ismael Forte, maravilhoso, que explicação, muito bem claro. Eu só queria pedir permissão dos líderes para que no próximo boletim lá do grupo de jubilados da União Central Brasileira e também do grupo de jubilados de outras uniões, nós vamos fazer uma reportagenzinha do que está acontecendo aqui, mas eu quero pedir permissão para colocar o link dessa palestra de hoje. Se vocês, assim, aceitariam a disposição, os jubilados da União, a Associação Jubilados da União, quer se irmanar, até porque todos nós somos jubilados a serviço da missão, né? Agradeceria muito essa parceria. Para mim está tudo certo, não tem problema nenhum, pode usar. Nós que agradecemos, viu, pastor Jael, pela essa iniciativa. Creio que será muito interessante para todos nós. Pastor Siloé? Boa tarde a todos. Eu também não tenho nem palavras para significar o reconhecimento ao trabalho do pastor Ismael e essa exposição também, feliz, abençoada, iluminada sobre o trabalho e a pessoa do embaixador do Idigol. Também agradeço à professora Dilma, que é coordenadora nacional dos embaixadores do Idigol e vice-presidente. Muito obrigado. Eu tô assim, quero falar algo mais, professora Dilma, mas eu queria ter o privilégio de comentar algumas pessoas que não foram saudadas no início. Posso fazer? Com certeza, pastor. Então, vou ver, se eu esquecer de alguém, me lembra aí, por favor. A professora Keile Binger, que é embaixadora em Porto Alegre, e Binger Moraes, o pastor Quesil, que é embaixador e coordenador do Programa de Oração Pastoral de Emergência, que é um serviço a mais dentro do Idigol. O pastor Quesil Binger está aqui. Bem-vindos. O pastor Jael Enéas, que já falou, ele, além de toda a longa experiência, trajetória dele na igreja, ele é embaixador e conselheiro do Idigol, conselheiro dedicado à área de comunicação. Mas ele, nesse momento, ele é o secretário-geral dos jubilados do Estado de São Paulo. Entre outros trabalhos que ele faz, além de ser o secretário-geral, ele também é o diretor do jornal Vida Nova, que citou agora, jornal impresso, digital, além de canais de comunicação que ele está dirigindo nessa linha, e faz um trabalho muito iluminado e brilhante. Pastor Jael, eu estive lá em Salvador, falei do jornal, que está virando um jornal nacional, né? Vida Nova Nacional. A União Leste quer o jornal, depois eu falo em particular com o senhor, mas é importante registrar isso. E professora Dilma, a nossa maior, o pastor Ismael falou de não termos idade para sermos embaixadores, e o pastor Ismael falou que nós todos somos embaixadores. Na Bahia, nós temos mais de 150 embaixadores, na maioria jovens. Mas desta vez eu estive lá no encontro de pastores jubilados e esposas, e só na terça-feira passada agora, nós ganhamos mais 20 embaixadores, desta vez todos jubilados, e já começaram a atuar. Outra coisa importante, que nós temos um embaixador lá, que é presidente de uma associação norte, o pastor Thomas, Weber Thomas, e temos também, ele é conselheiro do embaixador e conselheiro do Idigol. E temos lá um outro embaixador, que é o pastor José Wilson, que é embaixador do Idigol e conselheiro do Idigol. E ele é o pastor dos pastores nos estados da Bahia e nos estados
e no estado Bahia e Sergipe. Sábado agora ele pregou na Igreja Central de Salvador e falou do Idigol, me pediu material, falou do Malawi, que o pastor Ismael citou. Mas eu vou seguir aqui, eu teria muito para falar do pastor Jael, e obrigado por esse presente, pastor Jael. Tá? E lhe informei algumas coisas demais, lhe informo em particular, bênçãos e bênçãos. Eu estou vendo aqui, então, a Cibele, que já foi apresentada, a irmã Cibele, do ABC, o pastor Uziel também já foi apresentado, diretor do Polo Rio de Janeiro, o professor Djalma, que é embaixador em Catanduva e região, ele é muito articulado e se movimenta muito. Professora Marlene Ler, embaixadora e líder do Polo Tatuí, o pastor José Fontes, que é parente da família Almeida, né? Do Espírito Santo. Aqui eu também a Edna, Augusto, não foi, estou saudando, Marcos Rafael, professor Gilvan Barbosa, o Maciel, a Patrícia Silva, a Lena, pastor Paulo Borba, líder do Polo, embaixador e líder do Polo do Idigol no Rio Grande do Sul, onde eu estou agora, Juarez Osana, Tailine, embaixadora, o pastor Calavete, que é de Moçambique. Bem-vindo, pastor. Bem-vindo, bem-vindo. Pastor, um abraço, professora Ellen. Isso que eu citei agora. Voltando ao tema de hoje, e os demais acho que foram citados. Se faltou um, por favor, me corrija, professora Dilma. Voltando ao tema, então, ainda agradecendo ao pastor Ismael, a professora Dilma, eu encontro de vez em quando, e eu queria passar para vocês isso, eu gravei até um áudio sobre isso, pessoas para as quais eu entrego o boletim, e eu já vejo que essas pessoas receberam o boletim uma vez ou duas, e já decidiram se tornar doadores para o pastor Ismael, mas dizem o seguinte: o que está no coração deles? Eu vou me tornar embaixador, mas as coisas têm que melhorar. Estou aguardando melhorar. Aí eu pergunto: ótimo, quando melhorar, o senhor vai doar R$1.000 por mês. Mas hoje o senhor pode começar a doar. Quanto poderia começar hoje? Hoje eu posso doar 50. Então, isso destrava o que está travado. Parece que é um bloqueio. As pessoas gostam. Quem gosta do Idigol nunca mais sai do Idigol. É meu caso. Quem conhece o Idigol, aliás, né, pastor Manuel? Quem conhece o Idigol não sai mais do Idigol, mas demora para se tornar um doador porque está esperando melhorar as coisas, ou melhorarem as coisas. Mas o importante é começar hoje. Então, fale isso para as pessoas com as quais você já teve contato, terá contato, através do boletim impresso, boletim digital, que vão dizer isso: eu quero ser um doador, mas estou esperando melhorar. Não, comece hoje, não pode doar 100, vai doar 50, mas começa hoje. Lá mesmo na Bahia, eu falei para os pastores jubilados que para ser embaixador não precisa ser doador, mas eles disseram: nós queremos ser doador. Eu falei: pode ser também, eu sou embaixador também, e dentro do possível sou um doador. Então um disse assim para mim: eu vou começar já. Ele disse, pastor Aliomar, o nome dele: eu vou começar já, porque o importante é começar. Aliás, esse também falou, o pastor Márcio Cisenski também falou, e vai começar com pouco. E veja, um aposentado tem recursos muito escassos, né, pastor Jael e os demais, mas a gente consegue ser fiel a Deus naquilo que é o dia a dia da nossa fidelidade e ainda fazer algo mais. Então, as pessoas, os irmãos, irmãs, líderes, empresários que você conversa, passarão a ser doadores quando eles percebem que podem começar hoje com um valor bem menor do que aquilo que eles sonham. E que bom que eles sonhem doar mais, mas as coisas vão melhorar. Está provado que até as associações que enviam recursos, como o pastor Ismael falou aí, para o campo missionário, são abençoadas
no aumento de dízimos, quando enviam recursos para os campos missionários. E uma dica: nunca faça uma doação direta, ou doe através da sua própria associação para os campos missionários, ou através do Idigol, tá? Porque existe risco de extravio de recursos por vários motivos. Até a remessa para o exterior é difícil de fazer, e o Idigol tem competência, tem recursos legais para fazer esse trabalho. Então, esse é das atividades abençoadas do Idigol, é arrecadar e enviar. E os recursos que entram no Idigol só podem sair se forem para uma entidade da igreja, no Brasil ou no exterior. Não sei se eu fui claro, e eu viajei agora há pouco 400 quilômetros para estar nesse momento aqui com você. E foi um milagre a viagem, e graças a Deus é um milagre, nós estamos aqui. Como viajei muito, de repente eu já falei muito. Obrigada, pastor Siloé. Uma bênção para o Idigol. Esse homem vive, transpira a missão. Pastor Emanuel Guimarães, vice-presidente do Idigol, você teria umas palavras nesse momento, Sim. pastor? Bom, a primeira coisa, eu queria pedir o PowerPoint do pastor Ismael para a gente poder usar ele, né? Eu acrescentaria apenas um slide, que é essa observação que o pastor Siloé colocou, o que a gente não deve fazer no Idigol, que fica mais claro para quem está assistindo aquela apresentação. A gente fala assim, olha, agora o que não pode fazer no Idigol, você não vai devolver o dízimo nem a oferta, acho que você colocou isso aí, nós não vamos fazer doações diretas, e ficou excelente a apresentação. Por segurança, como eu sou mineiro, eu já printei todas as vezes, cada tela que você passou aqui, viu? Se você não desse, eu ia fazer aqui, né? Um outro ponto que é muito importante é que a gente possa colocar alguns testemunhos de quem recebeu o benefício, não apenas o obreiro bíblico, nem a associação. Mas uma pessoa, por exemplo, que se converteu, a gente pega o celular e grava um minutinho só ela falando que conheceu Jesus e tal, e a gente põe no slide lá. Olha, uma pessoa lá na África que conheceu Jesus. Isso aí vai ser muito tocante para a gente, né? Então, eu acho que esses pontos são importantes. Outro ponto que eu achei extremamente importante, por exemplo, quem é a pessoa mais importante na Igreja Adventista para funcionar a Igreja Adventista? É o presidente da Associação Geral ou o membro da igreja? Para funcionar a igreja, é o membro da igreja. Então, sem membros não existe a estrutura da igreja, não existe nada. Então, sem o embaixador, não funciona o Idigol. Nós precisamos deles. Eles são peça-chave realmente para funcionar o Idigol, né? Então, o que o pastor Cília falou, eu estava falando numa igreja e a pessoa disse, mas eu não posso doar muito. Eu disse, não tem problema. Bom, quanto que você pode doar? Né? Você pode começar. Então, as pessoas querem começar. Se a gente conseguir que as pessoas comecem a ajudar e a gente depois manda para elas o que está acontecendo, vai ser muito bom, vai aumentar cada vez mais a família Idigol. E nós podemos fazer esses cursos, esse de hoje é extraordinário, e a gente tentar depois fazer ele por setores e regiões. Acho que a gente vai alcançar também vários, e especialmente os coordenadores de polo, com o seu grupo. Eu acho que vai ser muito bom se a gente conseguir chegar a isso. Eu acho que a gente vai chegar a esse ponto, né, pastor Silvério? Em que o próprio coordenador de polo, ele vai chamar o grupo dele, vai pegar essa aula que o pastor Ismael preparou e vai passar para o grupo dele. Aí a gente vai multiplicar essas aulas, essa divulgação que é muito importante. Parabéns, eu gostei muito e a gente está muito feliz de poder participar desse mistério tão abençoado. Professora Dilma, Oi. Pode falar. teve essa ideia também abençoada do pastor Emanuel, mas também do pastor Jael, de multiplicar, o pastor Jael, aliás, de multiplicar o que o pastor Ismael fez hoje, e até acrescentando um slide aí, e também o pastor Ismael citou o Malawi, né, e disse que as necessidades do Idigol, as necessidades que surgem, ou que aparecem para o Idigol, são ilimitadas. E é pura verdade, porque a pregação do evangelho se multiplica, né? E o boletim que já foi distribuído, que você, embaixador, nós, embaixadores, distribuímos, foi dedicado ao caso do Malau. É um fenômeno.
É uma chuva, né, do Espírito Santo, conversões de centenas de pastores. Então, nós não sabemos o que vai acontecer agora a partir de julho, de necessidades que vão se apresentar para o Idigol, em vários países. Inclusive, pastor Paulo Azevedo e pastor Manuel, que pensam essa parte do Idigol, nas novas janelas pós-cristã na Europa, precisando de obra bíblica, janelas urbanas, a janela 1040 mesmo, que é a mais conhecida, algumas áreas carentes do Brasil, são muitas cidades, e que o Digol gostaria de apoiar a pregação do Evangelho, que a igreja já está fazendo em vários lugares. Então, conte isso, e agora eu lembrei do raciocínio, o pastor Emanuel falou que cada líder de polo pode multiplicar isso, reunir os embaixadores da sua região e passar com eles de novo essa apresentação do pastor Ismael, mas também cada embaixador. Nós temos embaixadores aí que estão muito preparados. Vocês que estão assistindo hoje podem pegar esse material e reunir pessoas aí na sua comunidade, no seu condomínio, e mostrar isso para eles, que eles também podem participar. E uma vez, não sei se foi o pastor Ismael ou uma convidada dele que falou que quando nós abordamos uma pessoa para se tornar doador ou doadora, nós estamos dando para ela o privilégio de participar da missão. E é a pura verdade. Elas ficam felizes quando entendem, usando uma gíria, quando a ficha cai. Elas se tornam agradecidas. Esse fim de semana, eu tive um fim de semana missionário, da família da minha mãe e parentes, e quando apresentamos para eles o livro, para alguns deles, o livro Grande Conflito, eles ficaram muito, muito agradecidos e espontaneamente disseram que vão distribuir o livro para pessoas famosas, formadoras de opinião. Se sentiram agradecidos. A mesma coisa quando você estende, dá a oportunidade da pessoa se tornar um doador para a missão. Obrigado. Muito bem, pastor Siloé. Lembrando, amigos, que nós estamos à disposição de vocês. Então, podem me chamar no privado, podem, a qualquer hora, qualquer dia, teve uma dúvida ou precisou de algum material específico, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Estou à disposição. Rejane, que trabalha com relacionamento com os apoiadores, também está à disposição. E lembrando que nós temos 2 vídeos, um institucional e um próprio para o embaixador, explicando o trabalho ali em forma visual, em desenho animado, é apresentado essa função do embaixador, ok? Então, está disponível para vocês no grupo do WhatsApp, vou colocar agora, assim que terminar a reunião, já coloco esses 2 vídeos que podem ser auxílio para vocês também. Então, foi apresentar ali um momento na sua igreja, que você conversou com o pastor, conversou com o ancião sobre apresentar ali o boletim do Idigol, boletim bimestral, aproveite e passa um vídeo, né? Pode usar esse recurso também antes de entregar os boletins, tá? Então, precisamos fazer uso de todos os materiais que estão à nossa disposição. Temos as redes sociais do Idigol, Facebook, o Instagram, temos muito material no YouTube, no canal do Idigol, Idigol Brasil. Temos o site do Idigol também, que voltou a funcionar. Tivemos um problema, um período, ele com problema, mas já voltou a funcionar. Então, está aí o material, estamos à disposição de vocês também. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, inclusive o Maciel Monteiro, é obreiro lá no Oiapoque, lá no Amapá, está conosco. Seja bem-vindo, Maciel. Lá no Oiapoque, esse mês foram batizados 41 pessoas. Já pensou no mês de março? Uma bênção.
E vamos orar, porque Ô, muitas Dilma, coisas estão acontecendo. Inclusive, tivemos um batismo no Egito. Depois, esse é o terceiro ano que estamos patrocinando 2 obreiros lá no Egito, e pela primeira vez aí temos uma pessoa que se batizou. Então, conforme o coordenador colocou, há muito choro e lágrimas, muito suor, mas graças a Deus, Deus está fazendo com que esses frutos comecem a aparecer. Então, vamos continuar orando pelos desafios que os campos missionários têm, né? E nós, com os joelhos no chão e os nossos dons também de entrarmos em contato com pessoas que a gente conhece, a gente pode fazer esse ministério crescer ainda mais. Alguém me chamou? nós temos o pastor Quizil e o pastor Alves Azevedo que levantaram a mão. Ah, ok, ok. Eu queria aproveitar também. Ontem eu estava distribuindo o boletim e alguém me fez uma pergunta. Isso a gente sabe que não pode, mas quem sabe poderia pensar. A pergunta foi: Pastor, eu posso fazer a doação para o Idigol no envelope de dízimo? Eu sei que eu mostrei as contas atrás e tudo, né? Que seria muito mais complicado, que o tesoureiro teria que repassar isso, teria que pegar e transferir. Seria mais complicado se o tesoureiro fizesse a transferência para o Edgol e ele não teria como caso de recibo. Mas por ser uma instituição ligada aí, embora independente, mas ligada à obra, poderia, quem sabe, pensar nessa possibilidade se algum membro desse via envelope de dízimo. Teria como chegar até o Idigol? Pastor Siloé, pode falar. É, pode, e o pastor Ismael foi tesoureiro da associação, o pastor Manuel pode ajudar também, mas teria que criar essa rotina na igreja. Nós temos casos, né, Janete e outros aqui, de igrejas que enviam uma parte da arrecadação da igreja diretamente para o Idigol. E esse caso aí, pastor Ziel que está falando, né? Ele Isso. pode, mas tem que acertar lá com o tesoureiro da igreja para que o tesoureiro faça o depósito para o Idigol, tá? Então, essa é a minha resposta. Eu gostaria que os demais falassem, nos orientassem também. Podemos até estudar esse assunto melhor, né, pastor? Sim, Junto com Sim. os conselheiros, à mesa, e vermos a melhor alternativa, ok? E assim que a gente tiver uma resposta, podemos estar passando para vocês. Pastor Quezil, Eu tenho uma proposta com 2 perguntas. No caso, eu penso que quase todos os membros, crianças, desde que são membros da igreja desde pequenos, nós temos um sonho, um desejo de serem missionários, ou na África, ou no Amazonas, depois na África, né? E como é mais complicado, né, poderia fazer. Você já teve o sonho, o pensamento, o chamado para ser um missionário em algum lugar, seja na Amazônia ou na África? Você vai dizer sim, então. É meio complicado, né? Para pessoa sair daqui para lá, os gastos, então pode dar uma oferta. A outra proposta é de colocar mais ou menos, fazer um cálculo que talvez o irmão Jair, que é o tesoureiro, pudesse fazer, por exemplo, quanto que é um mês o custo de um mês de um obreiro bíblico na África, ou no Brasil aqui, né? Ou uma semana, ou um dia. Você não pode dar um dia, não pode dar um mês, dá uma semana, ou dá um mês. No boletim, por exemplo, ali, eu acho que ficaria, puxa, eu posso ajudar por uma semana, ó, 200, 300 reais, 500 reais, né? Ou então por um dia, 50 reais, mais ou menos, para a pessoa quantificar a sua doação e ela ter um parâmetro para poder doar também, né? É minha sugestão, minha proposta aí. excelente as colaborações de vocês, viu? Pastor Paulo Azevedo, pode falar. Eu queria também dizer a minha palavra de apreciação aqui, pelo que a gente ouviu hoje, através da explanação do pastor Ismael Forte. Eu já estou vislumbrando que, com a graça de Deus, o numerário que vai ser destinado aí para os obreiros nativos, né? E a expansão do ministério missionário
através desse material e da divulgação disso, da multiplicação desse material, que foi apresentado hoje, e as ideias também que outros colegas aí acrescentaram. Eu creio que é sempre bom, periodicamente, né, daqui a mais um tempo, mais ideias e mais testemunhos e resultados ser divulgados para que mais pessoas participem desse grande trabalho de evangelização que o IDGO vem fazendo. Que Deus abençoe a todos. Ok. Alguém mais gostaria de ter uma contribuição? Duas coisas, desculpe, parem à vontade, mas duas lembranças agora. Primeira dica, fique de olho em informações de Gol para saber quando será o próximo treinamento. O pastor Ismael é o responsável por buscar conteúdo, ele mesmo pode dar conteúdo e também outros palestrantes. Fique atento para você aproveitar o próximo treinamento. Segunda dica, fique atento também para descobrir, saber e participar de quando será o próximo dia D. Dia D é um evento no IDGO, é o dia em que todos nós, embaixadores, distribuímos os boletins impressos e digitais. Okay? Fique de olho para saber essas duas novidades. Perfeito. Inclusive, queridos, vocês podem dar sugestões também dos próximos treinamentos, né? Assuntos que sejam importantes, tragam para nós e iremos atrás disso, né? Para promover, então, esse assunto que creio que vocês, estando no lugar de embaixadores, dando a sugestão, eu creio que seria muito interessante para todos nós. Janete, você dá um alôzinho para a gente terminar? O meu boa tarde a todos. E parabéns. O cenário aqui é muito lindo. Ver duas telas repletas de embaixadores. Deus seja louvado por isso. Amém. Amém. Muito bem. Gostaria de agradecer todos vocês. Vou deixar só a Rejane, que é relacionamento com apoiadores, para dar um alôzinho também. Senão depois ela fica chateada comigo, né, Rejane? É doutora Regiane. Eu também Doutora. Também estou muito feliz de ver todos aqui participarem e a gente fica muito feliz pela quantidade de pastores jubilados que estão nos ajudando, né, Dilma? Verdade. Olha quantas observações que podem somente somar, né, com o nosso trabalho. Obrigada a todos pela presença, pelos embaixadores, pelos nossos pastores. Estamos muito felizes. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Muito bem, 1h05 de reunião, mas foi tão gostoso que passou muito rapidinho, não é mesmo? Muito obrigada a todos vocês, um beijo para todos e vamos terminar com uma oração. Pastor Jael, você pode orar conosco? Oremos. Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque o teu Santo Espírito trabalha no seio da igreja e também em nossos corações. Amém. Muito obrigado por esta tarde, onde pudemos ouvir e aprender uns com os outros como melhor fazer o teu trabalho. O IDGO está em tuas mãos. Por isso, Pai, nós pedimos a tua bênção, de forma muito especial, aos obreiros que estão na linha de frente, aos coordenadores, aos embaixadores, a todos nós, para que nós possamos ser iluminados e nos apoiar e apoiar a outros também. Muito obrigado por esta reunião. Cada dia mais sentimos uma adesão maior. Que tu possas nos fazer felizes ao estarmos irmanados neste ministério. Assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.